Me encontro próximo de completar 40 anos de ministério pastoral e, se levar em conta os anos em que trabalhei como obreiro da Mocidade para Cristo, pastoreando estudantes, chego perto dos 50 anos. Nas últimas 5 décadas, muita coisa mudou, tanto na cultura como na igreja e particularmente na vocação e no trabalho pastoral. Uma grande mudança que temos vivido é a compreensão de um ministério ancorado na palavra e no espírito para um ministério ancorado na tecnologia e no desempenho profissional e pessoal. Essa mudança não só inverteu a natureza da vocação pastoral, mas comprometeu a espiritualidade, saúde e integridade do pastor. Alô, boa noite para todos boa tarde, perdão, para todos os irmãos e irmãs. Um privilégio estar aqui com vocês, alegria de rever tanta gente querida e de partilhar desses momentos tão ricos, tão bons para a minha vida, para a minha alma, numa semana que não tem sido muito fácil para mim e para a minha família. E a providência divina fez com que eu mudasse de ontem para hoje. O tema que haviam me pedido era sobre vocação. E ontem foi um dia voltado para a revitalização da família, hoje para vocação. E então é sobre esse tema que eu gostaria de falar. E enquanto eu pensava e meditava sobre o que falar e orando sobre esse encontro, me veio um pequeno texto, 2 versículos, na verdade, que eu gostaria de considerar com vocês nessa tarde. O versículo encontra-se em 2 Timóteo 1, 6 e 7, onde Paulo diz: por esta razão, pois, te admoesto que reavives ou revitalizes, se preferirem, o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Te admoesto que reavives o dom de Deus, que te foi dado pela imposição das minhas mãos. Paulo admoesta Timóteo a reavivar ou revitalizar, usando o tema do encontro, o dom de Deus que lhe havia sido dado. E talvez a primeira pergunta que surge para nós é: que dom é esse? Afinal de contas, do que Paulo está falando? Seria algum dom especial do tipo profecia, ensino, cura? Alguma coisa especial que precisava ser reavivada, revitalizada? Talvez nos ajude a entender melhor a admoestação de Paulo quando nós olhamos o final da admoestação dele, quando ele diz que Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Noutras palavras, o que o Espírito faz na vida de Paulo não é produzir algum tipo de sentimento de timidez, covardia, intimidação, nem mesmo de autoconfiança, mas entender aquilo que o dom de Deus, a dádiva de Deus, realiza na vida de Timóteo e que só Deus pode fazer. O Dr. N.T. Wright, ele coloca esse dom de Deus da seguinte forma. Ele diz que é uma questão de ter habilidade para fazer e dizer aquilo que muda determinada situação, para oferecer uma liderança que outros desejam seguir, para falar palavras de sabedoria que
atraem a atenção e a admiração e para trazer cura e esperança onde for necessário. Ou seja, trata-se de alguma coisa maior do que a nossa competência, algo que tem a capacidade, o poder de dizer aquilo que precisa ser dito numa determinada situação e que muda aquela situação, de oferecer um tipo de liderança que inspire outros a seguir aquele caminho, para falar palavras de sabedoria que atraem a atenção, que atraem o interesse do outro e para realizar a cura e a esperança onde for necessário. Porém, uma questão que se coloca diante de nós, e eu tenho pensado nisso com uma certa frequência, é que quando nós refletimos sobre a necessidade de revitalizar ou reavivar a vocação, a pergunta hoje para nós é: qual o papel, o lugar que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, encontra no ministério pastoral, na vocação de todos nós, mesmo daqueles que não são pastores, diante da perda da transcendência numa cultura e numa sociedade tecnológica? Esse é um tema que tem me chamado muita atenção. E Charles Taylor, um filósofo canadense, escreveu um grande volume de quase 1000 páginas sobre a era secular. E para ele, uma das razões do cristianismo ter se tornado uma religião secular no mundo ocidental é a perda da transcendência. Ele comenta que no mundo medieval era um mundo entendido como algo fundamentado em uma realidade superior, como se reinos terrenos fossem fundados e estabelecidos desde uma perspectiva de um reino espiritual. Isso não significava que as pessoas criam em Deus, mas significava que a negação de forças ou de poderes espirituais era praticamente inconcebível. Havia o mundo natural e havia o mundo sobrenatural, habitado por deuses, anjos, demônios. E o mundo natural era explicado pelo mundo sobrenatural. Mas aí vieram os filósofos iluministas, o racionalismo científico, e nós nos tornamos pessoas modernas, racionais, científicas, tecnológicas, e fomos libertos da ignorância religiosa do passado. E o mundo natural, hoje, é um mundo praticamente responsável por responder todas as grandes questões que ele enfrenta. É por isso que os grandes pensadores, filósofos que influenciaram o mundo moderno, como Freud, Marx e Nietzsche, eles profetizaram, cada um do seu jeito, a morte de Deus ou o fim da religião. Para eles, o ser humano sempre viveu numa luta constante contra o mundo natural. E para eles, a revolução científica, o racionalismo, iria desenvolver ciências e tecnologias que tornariam possível um maior controle sobre os fenômenos naturais, fossem eles doenças ou terremotos. E segundo Freud, quanto menor controle sobre os fenômenos da natureza, maior a necessidade de se ter uma divindade. Por outro lado, um maior controle sobre os fenômenos naturais nos leva a uma menor, ou talvez até mesmo a uma ausência da necessidade de Deus. E esse é um dos grandes dramas que o mundo vive hoje, particularmente o mundo ocidental, que é uma forma de ateísmo prático. Não é uma negação de Deus, mas uma completa ausência de necessidade de Deus.
Então veja, nós somos seres racionais, seres iluminados pela ciência, e somos inclinados, como seres modernos que somos, eu, você, somos inclinados a pensar que tudo o que nós precisamos encontra-se disponível dentro da realidade imanente e material do mundo em que nós nos encontramos. Com a revolução terapêutica do século XX e a revolução tecnológica dos últimos 60 anos, a realidade vem se tornando cada vez mais imanente e, consequentemente, mais secularizada. E ouvimos com frequência que o mundo moderno é um mundo desencantado, porque é um mundo livre de espíritos e demônios. Tragédias da natureza não são mais interpretadas como uma ação da ira divina, por exemplo, ou doenças mentais não são mais entendidas e vistas como possessão demoníaca, como era no passado. O universo mágico, ele foi dissolvido e o significado das coisas não mais nos é dado, mas conquistado por nós. E a perda da transcendência trouxe, obviamente, mudanças, e vem trazendo mudanças profundas, particularmente para a religião. E uma delas, que é o que eu quero refletir com vocês mais nessa palestra, é, sem sombra de dúvidas, o lugar, a compreensão que temos do papel da terceira pessoa da Trindade na vida da igreja e no nosso ministério hoje. Qual o discernimento que nós temos hoje da presença do Espírito Santo em nós? E precisamos ouvir novamente a admoestação de Timóteo para sermos reavivados, reavivar o dom de Deus em nós. A presença do Espírito, algumas décadas atrás, era evidenciada, particularmente no mundo pentecostal, pelo falar em outras línguas, pelo dom de curas, milagres, de profetizar o futuro. Porém, mesmo no mundo pentecostal hoje, principalmente nos grandes centros urbanos, esse sentido de transcendência não é mais tão evidente. Então, o Espírito Santo tornou-se uma pessoa confusa e obscura para a igreja moderna. O professor Gordon Smith escreveu um livro extraordinário, onde ele mostra por que igrejas e pastores, claro, eles precisam ser evangelicais, pentecostais e sacramentais, os três ao mesmo tempo. O livro dele chama Evangelical, Sacramental e Pentecostal. Não vou explorar isso, embora fosse um tema muito interessante, mas como evangelical, nós precisamos preservar, entre outros elementos importantes do evangelicalismo, dois fundamentos fundamentais para a vida da igreja, que é a autoridade das Escrituras e a centralidade de Cristo, que são fundamentais. Como sacramentais, a igreja, a necessidade de ser sacramental, ela precisa preservar os sacramentos como fundamento da sua identidade, sobretudo a dimensão mística dos sacramentos, na maneira como eles oferecem para a igreja o sentido da sua identidade, o batismo e a Eucaristia. E o que me assusta hoje é que muitos cristãos vêm se mostrando cada vez mais antissacramentais, achando que batismo e ceia são coisas ou ritos absolutamente desnecessários. O importante é eu ter Jesus e ser um discípulo dele, ter comunhão com os meus irmãos, participar dos sacramentos e reconhecê-los e entendê-los vem se tornando cada vez mais uma compreensão bastante vaga e confusa. Mas a igreja precisa também ser pentecostal, porque a presença de Cristo em nós e a nossa participação na comunhão com o Pai e o Filho só é possível pelo poder e pela presença do Espírito Santo em nós. E eu queria tomar essa admoestação de Paulo a Timóteo desde a perspectiva do dom de Deus em nós,
e olhar sobre o significado disso para a vida da igreja hoje. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele reconhece que para que possamos compreender o amor de Cristo, reconhecê-lo, nos apropriar dele e manifestá-lo, isso é uma obra do Espírito Santo na vida da igreja. Escrevendo aos Efésios, Paulo diz que para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim abrite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, para que mediante o seu Espírito vocês possam compreender, viver e compartilhar essa realidade transcendente do amor de Cristo, que excede a nossa compreensão e a nossa razão e o nosso entendimento, para nos aproximarmos da plenitude de Deus. E essa dimensão da vida do Espírito é a única forma da igreja revelar a presença viva de Jesus Cristo por meio dela. Calvino, no seu terceiro livro das Institutas, melhor dizendo, no segundo livro, ele traz uma grande narrativa da obra de Cristo. E ele introduz o terceiro livro das Institutas, recordando a nós que tudo aquilo que Cristo fez e que ele descreve no livro 2, é inútil se permanecermos do lado de fora, sem participar da obra de Jesus Cristo, que só é possível pelo poder do Espírito Santo. Veja o que Calvino diz. Ele diz assim: primeiro, devemos entender que enquanto Cristo permanecer fora de nós, e nós estivermos separados dele, tudo o que ele sofreu e fez pela salvação da raça humana é inútil e sem valor para nós. Tudo o que ele possui é nada para nós, até que nos tornemos um só corpo com ele. É verdade que obtemos isso pela fé. No entanto, como vemos que nem todos aceitam indiscriminadamente a comunhão com Cristo, que é oferecida através do Evangelho, a própria razão nos ensina a subir mais alto e a examinar a energia secreta do Espírito, pelo qual chegamos a desfrutar de Cristo em todos os seus benefícios. Veja que ele tinha uma compreensão de que toda a obra de Cristo, sem a presença e sem o poder do Espírito Santo, era inútil e sem valor. Todo esforço pastoral e toda atividade da igreja nada é, até que o Espírito Santo torne tudo isso vivo e real. O poder do Espírito diz respeito à vida de Cristo no meio do seu povo. Um grande teólogo que eu admiro muito, Johannes Isoulas, um teólogo ortodoxo, foi pastor na igreja de Pérgamo durante muitos anos. Ele diz que nós precisamos ter essa compreensão cristológica e pneumatológica da vida da igreja e do ministério. Ele diz que é Cristo quem institui a igreja e o Espírito constitui a igreja. E segundo ele, a diferença desses dois prefixos, in e com, é de grande significado. Ao dizer que a igreja é instituída por Cristo, Zizula se refere ao fato de que a igreja é estabelecida por Cristo, existe para Cristo, será julgada por Cristo. O que ela confessa em sua adoração, a forma como ela realiza a sua missão no mundo, é histórica e normativamente estabelecida por Cristo. Não fomos consultados sobre nada disso e não temos a liberdade para alterar nada disso. Nesse sentido, a igreja é instituída por Cristo. Mas, por outro lado,
ela é constituída pelo Espírito, e ele diz assim: é pelo Espírito que nós nos submetemos ao senhorio de Cristo, que é o cabeça da igreja, e respondemos a Ele em obediência e serviço. O Espírito Santo é o Espírito da comunhão, Ele é quem torna o relacionamento, tanto horizontal quanto vertical, entre o povo de Deus e o povo de Deus com o próprio Deus, possível. No Espírito, nós nos submetemos às Escrituras Sagradas, não como algo imposto a nós, mas como uma resposta voluntária que nos é dada como um dom do Espírito. O Espírito Santo é um com Cristo, e é Ele quem toma tudo aquilo que é de Cristo e o torna nosso, integralmente nosso, de forma que podemos viver a vida da fé, não como um resultado do esforço nosso, mas como uma resposta nossa ao dom do Espírito, que torna possível a nossa comunhão com Deus, o Pai, por meio de Jesus Cristo, e a nossa comunhão com o corpo de Cristo. Portanto, para Ele, todo o conhecimento que temos de Cristo, a forma como experimentamos e vivemos a salvação, provamos o seu poder e amor e atuamos no mundo cumprindo sua missão, nos é possível pela ação do Espírito Santo, porque por instituição a igreja é o corpo de Cristo e por constituição ela é a comunhão do Espírito. E Calvino, para ele, é através de dois elementos fundamentais, a palavra e o Espírito, que o povo de Deus e que líderes e pastores em particular podem experimentar e participar da vida de Cristo. Timóteo, como nós, precisava reavivar esse dom, porque para permanecer unidos a Cristo e experimentar e viver a vida de Cristo, nós necessitamos deste vínculo que torna possível essa união. Nessa parte final, essa última metade, eu gostaria de olhar rapidamente, claro, para os capítulos 14 a 17 de João, apenas alguns versículos. Nós sabemos que os capítulos 14 a 17 do Evangelho de João são considerados os mais trinitários do Novo Testamento. E nós encontramos nos capítulos 14 a 16, particularmente o 14 a 16, nós encontramos dois momentos decisivos na vida de Jesus com seus discípulos. O primeiro envolve aquilo que nós chamamos de conversas no cenáculo ou o discurso de despedida de Jesus. E depois nós entramos no capítulo 17, encontramos ali a oração sacerdotal de Jesus. Esses dois momentos, eles são fundamentais e decisivos, essenciais, para nós entendermos o que está no coração do Mestre. As últimas palavras revelam aquilo que está no mais profundo do coração do nosso Mestre. Ou seja, Jesus está aqui se despedindo dos seus discípulos. O momento é cheio de tensão, de expectativa e de emoções, talvez até mesmo confusas. E nesses poucos capítulos, Jesus trata um dos temas mais importantes para a nossa experiência espiritual e para a nossa vocação pastoral, que é o que o reformador chamou da união com Cristo, ou a união mística com Cristo. E ele, nas Institutas, também afirma que, portanto, para que nos transfira os benefícios que ele recebeu do Pai, é necessário que ele se faça nosso e habite em nós. Vou repetir. Portanto, para que nos transfira os benefícios que ele recebeu do Pai, é necessário que ele se faça nosso e habite em nós. Deixa eu começar com a segunda parte da afirmação. É necessário que ele se faça nosso e habite em nós. O capítulo 14 de João
Filipe se aproxima de Jesus e faz um pedido. Ele diz para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. E a resposta de Jesus é a chave para nós entendermos tudo aquilo que ele vai seguir construindo. Ele responde para Filipe dizendo assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Noutras palavras, o que Jesus está dizendo é que o Filho e o Pai encontram-se eternamente unidos numa comunhão perfeita. Jesus segue explicando para Filipe que ele está no Pai e o Pai está nele, porque as palavras do Pai são as palavras do Filho, e as obras do Filho são as obras do Pai. Por isso, quem vê o Filho, vê o Pai. O princípio que revela a eterna união do Pai com o Filho é a palavra. A palavra que habita no Pai é a palavra que agora habita no Filho ou no Verbo encarnado. E, portanto, as obras do Filho são as mesmas obras do Pai. E Jesus vem discorrendo sobre isso, mas o que chama atenção nessa narrativa de Jesus é quando ele nos introduz dentro dessa mesma dinâmica, quando ele diz no verso 20 do capítulo 14: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O reverendo Darrell Johnson costuma dizer que a preposição em é o caminho mais curto entre nós e Deus. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vocês estão em mim, e eu estou em vocês. E Jesus segue dizendo no verso 23 que se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Veja que Jesus nos introduz nesse mesmo relacionamento vivo e dinâmico que o Pai e o Filho gozam eternamente. E ele diz que o princípio para a nossa participação nesse mesmo relacionamento é o mesmo: a palavra. Se vocês guardarem a minha palavra, o meu Pai amará vocês. E eu e meu Pai viremos para dentro de vocês e faremos em vocês a nossa habitação. Os discípulos amam e guardam a palavra e vivem pela palavra, e através da palavra o Pai e o Filho fazem a sua habitação em nós, e dessa forma nós participamos da comunhão divina. A palavra é o meio através do qual o Pai e o Filho fazem em nós a sua morada. E é curioso que o Evangelho de João começa com a declaração da centralidade, da glória da palavra, do Verbo encarnado. O Verbo se fez carne. Jesus é o Verbo, a palavra encarnada que veio até nós, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. E isso nos leva de volta a Gênesis 1, onde lemos que Deus falou e todas as coisas vieram à existência. Então, em João 1, a mesma palavra criadora de Gênesis 1 torna-se a palavra redentora e salvadora. Jesus é reconhecido em todos os evangelhos como mestre, e seu ministério é fundamentalmente um ministério da palavra. É através da palavra encarnada e ensinada por Jesus que a graça de Deus se torna conhecida por nós. Os discípulos serão reconhecidos, como ele registra em João 8,31, se permanecerem nas palavras de Jesus. Os discípulos participam da vida de Jesus pela relação pessoal, afetuosa, real, verdadeira, com a palavra encarnada e com as palavras ensinadas por Jesus. E essa relação é também afirmada na oração sacerdotal
em João 17, onde os discípulos são aqueles que têm guardado a palavra. Então nós somos ministros da palavra encarnada e da palavra proclamada por Jesus. Nós permanecemos em Cristo quando permanecemos na palavra de Jesus Cristo, e isso produz em nós aquilo que Paulo chama da mente de Cristo. Agora, voltando para a primeira parte da afirmação de Calvino, ele diz para que nos transfira os benefícios que ele recebeu do Pai. Veja que coisa impressionante. Ele reconhece que a vida, a morte, a paixão, a crucificação, ressurreição e ascensão de Jesus nos concederam os mesmos benefícios que o Filho unigênito tem com o Pai desde toda a eternidade. Veja o que Jesus diz para os seus discípulos no verso 12 do capítulo 14 de João. Aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. É isso mesmo que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que quem crê em mim fará as mesmas coisas que eu faço, as mesmas, e não só as mesmas, outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O que Jesus está dizendo, e é importante quando ele diz porque eu vou para junto do Pai, ele está dizendo que porque eu vou passar pela morte e o pecado vai ser enfrentado e vencido, e pela ressurreição e a morte vai ser enfrentada e vencida, e pela ascensão, onde ele assume o governo e a autoridade sobre todas as coisas, porque eu vou para junto do Pai, e no meu caminho de volta para o Pai, o Espírito vai conceder tudo isso a vocês. Mas como é possível para nós fazermos as obras de Jesus e outras maiores? E mais, ele diz no capítulo 15 de João, que se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pedir o que quiser, é isso mesmo. Qualquer coisa. É preciso entender isso dentro desse contexto extraordinário. O Filho e o Pai estão unidos numa comunhão real. Tudo que pertence ao Pai é entregue ao Filho. E tudo que pertence ao Filho pertence também ao Pai. As palavras do Filho são as palavras do Pai, e as obras do Filho são as obras do Pai. E por causa dessa perfeita união entre o Pai e o Filho, é que Jesus afirma para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Tudo aquilo que pertence ao Pai é agora entregue ao Filho. E a comunhão do Pai com o Filho se dá por causa da palavra. E essa palavra torna esse relacionamento possível e real. Mas há um segundo elemento na narrativa de João, quando ele considera que ao lado da palavra que nos une a Cristo e por meio de Cristo ao Pai, nós temos também a promessa do Consolador, o Espírito Santo. Se por um lado a nossa união com Cristo se dá por meio da palavra, por outro, a presença da palavra e a dinâmica transformadora da palavra só é real em nós pela ação do Espírito Santo. O Espírito é o Espírito da verdade que nos irá conduzir a toda a verdade. E Jesus diz que Ele não falará por si mesmo, veja, a mesma palavra do Pai, que é a mesma palavra do Filho, que também é a mesma palavra do Espírito, Ele dirá tudo aquilo que Ele tiver ouvido, e Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Veja que coisa fantástica. Ou seja, o Espírito agora vem e toma tudo aquilo que é de Cristo e o torna nosso, integralmente nosso. Nessa união, tudo aquilo que pertence a Cristo
torna-se nosso. Pela ministração do Espírito Santo, ele vem da parte de Deus para tornar a união da igreja com Cristo possível e real. E da mesma forma como o Filho não tem uma palavra que seja sua, o Espírito também não tem uma palavra que seja sua, mas comunica o que o Filho nos ensinou e nos ajuda a guardar a palavra do Filho, da mesma forma como o Filho guarda a palavra do Pai. Portanto, para nossa participação na união com Cristo, nós precisamos da palavra e do Espírito. Estes são os dois recursos para a vocação cristã, os dois recursos únicos, vitais, fundamentais para o nosso ministério, para a vocação cristã, para todos nós. Podemos ter inúmeros instrumentos, podemos ter inúmeras técnicas e formas de fazer as coisas acontecerem, mas nada terá o resultado proposto pelo Evangelho de Jesus se nós não estivermos ancorados nesses dois fundamentos principais que são a palavra e o Espírito. Por isso, Paulo olha para Timóteo e diz: você precisa reavivar o dom de Deus que há em você. Não se trata apenas de um conhecimento racional da palavra de Deus, mas a habitação real dela em nós. E isso só é realizado pelo Espírito Santo. Da mesma forma como Jesus é a palavra encarnada, o verbo que se fez carne, a permanência de Cristo em nós, e nós nele, faz com que a palavra seja também encarnada em nós. E assim como afirma Calvino, os benefícios que o Filho recebeu do Pai tornam-se nossos. Essa é a promessa do Espírito, porque ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. E Calvino expressa isso da seguinte forma, não sei se eu coloquei esse slide aqui, não, perdão, depois eu volto aí, no final. Mas Calvino diz assim: portanto, a íntima ligação da cabeça e membros, a habitação de Cristo em nosso coração, a união mística, estão em harmonia conosco em elevado grau de importância. Assim, pois, Cristo, veja só, Cristo, tendo sido feito nosso, torna-nos participante com Ele nos dons nos quais Ele está dotado. Nos torna participantes com Ele nos dons nos quais Ele está dotado. Os mesmos dons de Cristo tornam-se os dons do povo de Deus. Integralmente nosso. É por isso que na oração sacerdotal, quando Jesus ora e nos insere dentro da comunhão trinitária, para que sejam um como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, sejam eles em nós. Para quê? Para participarmos da mesma glória, da mesma alegria, do mesmo amor, da mesma missão. Tudo aquilo que pertence a Cristo torna-se nosso, pelo poder da palavra e do Espírito. Então, é isso que nós precisamos olhar e precisamos considerar dentro dessa comunhão. Ou seja, o Espírito Santo, como acabei de dizer, ele toma tudo aquilo que é de Cristo e o faz nosso, integralmente nosso. Ele é o Espírito que torna possível essa comunhão. Aquilo que primeiro ele realiza no Filho, ele vem depois e realiza em nós. Ele traz Jesus à existência, na sua encarnação pelo ventre de Maria. O Espírito envolve Maria e Jesus entra no nosso mundo. É interessante como que a linguagem joanina traz uma linguagem que se refere, ou poderia se referir ao nascimento de Jesus, mas se refere ao nosso, quando ele diz, no capítulo 1 do seu Evangelho, ele diz que os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem foi que não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem algum, mas nasceu de Deus? Foi Jesus. Mas João usa uma linguagem referente
a encarnação do Filho de Deus, mas ele a usa para descrever o que acontece conosco, porque o que acontece conosco hoje é o mesmo que aconteceu primeiro em Cristo. O Espírito que trouxe Jesus à existência é o Espírito que nos leva ao novo nascimento e à nova criação. O Espírito da unção de Jesus no Jordão é o Espírito que nos unge para a mesma missão que Jesus realizou. O mesmo Espírito que realizou primeiro a sua obra no Filho eterno de Deus, ele vem agora e realiza a mesma obra em nós. Por isso que Jesus diz que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ou como a oração de Paulo, precisamos do Espírito para conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejamos, como o corpo de Cristo, tomados pela plenitude de Deus. É isso que os sacramentos representam. Concluindo, quando Paulo fala em semear para o Espírito, em Gálatas 6, Paulo está dizendo mostrando a necessidade que todos nós temos de lançar hoje a semente daquilo que um dia seremos. Isso para mim é o que significa semear para o Espírito. Existe aqui um princípio escatológico que envolve a tensão entre aquilo que já somos e aquilo que um dia seremos. Hoje de manhã na trilha, comentando com um grupo que estava lá, um texto que me ajuda a entender isso é quando Paulo, em Romanos 8, fala que Deus não nos deu um espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas nos deu o espírito do seu Filho, através do qual clamamos, Abba, Pai, e que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é uma verdade libertadora, profunda, extraordinária. Mas Paulo segue no texto, e ele segue, e um pouco mais à frente, no mesmo capítulo, ele diz que, embora sendo filhos de Deus, ainda não somos os filhos que haveremos de ser, por isso gememos. Existe uma angústia, existe um gemido universal, cósmico, porque já somos filhos de Deus, mas ainda não somos os filhos que um dia haveremos de ser. O que nós fazemos hoje é semear no Espírito os filhos que um dia haveremos de ser. E começar a viver hoje a realidade futura escatológica daquilo que um dia seremos. Plantar para o Espírito, ou semear para o Espírito, é exatamente isso. Ou seja, Jesus já realizou tudo na cruz. O Espírito da adoção vem e testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porém, nós vivemos junto com a criação uma angústia, um gemido, que nos faz sofrer, porque nós nunca iremos alcançar nenhuma completude, nenhuma plenitude, enquanto Cristo não vier e preencher todas as coisas. Eu sou filho de Deus hoje, por meio de Jesus Cristo, mas eu ainda não sou o filho que eu um dia ainda serei. Por isso, o sofrimento, a angústia, as frustrações são parte da nossa vida. A solidão, tudo isso é parte da nossa existência. O grande problema é que a cultura moderna, que perde o sentido de transcendência, nos faz acreditar que nós podemos alcançar a plena realização e satisfação aqui. O que não é verdade, todos nós sabemos. Porque nada que é infinito pode ser satisfeito por aquilo que é finito. Nada. Nada que é eterno pode encontrar a sua plena realização naquilo que é temporal. Estava comentando com um grupo hoje de manhã, estava lendo isso num livro de um leigo católico,
se especializou na obra de João Paulo II, da teologia do corpo e da sexualidade, e tem trabalhado com esse tema. E ele dizendo que um dia, se não me engano, comemorando um aniversário de casamento com a sua esposa, tentando encontrar as palavras para dizer para ela, naquele momento especial, ele disse assim para ela: você nunca vai me satisfazer plenamente. Ele pensou que isso iria chocá-la, mas ela respirou aliviada e disse: era uma coisa parecida com essa que eu queria te dizer também. E é verdade, a minha esposa nunca vai me satisfazer plenamente, nem eu a ela. Isso tira de nós um peso enorme, porque nada que é finito pode satisfazer um anseio infinito. O meu anseio transcende tudo aquilo que a realidade material pode me oferecer. O meu anseio transcende. Semear para o Espírito envolve romper com essa visão imanente da realidade e transcender, e olhar lá para frente. Semeamos hoje aquilo que nós iremos colher num futuro escatológico. Semear para o Espírito hoje é viver a antecipação daquilo que um dia nós seremos. O que Cristo realizou na cruz do Calvário é uma antecipação do futuro, e talvez essa seja uma das grandes diferenças entre a igreja do primeiro século e a igreja do século 21. Para a igreja do primeiro século, o futuro já havia começado. E por isso, os sofrimentos e as angústias do tempo presente eram um prenúncio da glória que estava por vir. Paulo diz que as angústias do tempo presente apontam para uma glória futura acima de toda a tribulação. Palavra e Espírito. Nós temos inúmeros recursos, todos eles extremamente, ou muitos deles extremamente úteis. Mas não podemos esquecer de que a nossa união com Cristo, a nossa comunhão com Ele, e do povo de Deus com Ele, se dá apenas com esses dois recursos. Esses são os dois únicos recursos da atividade e da vocação cristã: palavra e Espírito. Os únicos. Estamos nele por causa da palavra e permanecemos num relacionamento dinâmico com Ele, pela presença viva do Espírito, que torna esse relacionamento real e transformador. Por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti. Reavives a dádiva de Deus que foi dada a você pela imposição das minhas mãos. Não é um dom conquistado por você, não é um dom que você desenvolveu pelas suas competências. É um dom que te é dado. Reavive esse dom pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. O que o Espírito faz? Torna a vocação real e possível. Revitalizar a vocação é reavivar o dom de Deus em nós. Reavivar o espírito de poder, de amor e de moderação. Nenhuma vocação encontrará ou alcançará o seu propósito transformador se não for realizado pela presença e pela ação poderosa do Espírito Santo em nós e através de nós. A evidência do dom de Deus revitalizado em nós será a vida real e verdadeira do Senhor ressurrecto, manifestando em nós o fruto dinâmico da nossa união com o Senhor glorificado. Que Deus nos abençoe.